Olá! Essa é a nossa primeira aula do nosso módulo, que tem como tema organização sindical. E nesse primeiro momento nós vamos dividir em algumas etapas para que possamos então detalhar melhor cada etapa desse processo tão importante na construção da sociedade brasileira, que foi e é a organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras de modo geral, mas neste caso aqui específico dos trabalhadores e trabalhadoras do campo da agricultura familiar. Então, essa etapa nós vamos priorizar alguns aspectos históricos para que possamos então entender como é que nasce a organização sindical, quais são as suas etapas, quais são as ações importantes de cada época, de cada período, o papel que essa organização sindical cumpria em cada década, em cada ano, em cada período. E eu espero que seja útil essas informações do cotidiano dos nossos sindicatos, das nossas organizações sociais, das nossas organizações de base. Então, nós vamos iniciar falando da década de 50. A década de 50 foi uma década importante, mas é nessa década que inicia os conflitos agrários. E a organização sindical daquele período foi fundamental na construção da sociedade brasileira, na organização dos trabalhadores na época, que tinha como ação principal a questão do assistencialismo como tática. Então, a gente vivia numa sociedade em que as pessoas não tinham acesso a algumas políticas, né? Então inicia nessa época a busca por acesso a algumas políticas que no período a gente ainda nem poderia dizer que eram políticas públicas, mas que naquele contexto eram algo necessário à sociedade. Então é na década de 50 que então inicia a organização dos movimentos de luta pela terra, e aí com um destaque importante para a organização das ligas camponesas. Então a ação principal daquele momento, daquele período, o papel que cumpria a organização sindical era organizar os trabalhadores do campo a partir de um contexto, de uma concepção de liga camponesa, onde se reuniam os trabalhadores para discutir questões específicas e necessárias do momento, que seriam ter acesso a essas políticas, né, tão importante à vida humana, à vida dos povos do campo naquele período. E naquele período, a natureza dessa ação tinha uma concepção ideológica importante, né? Um pretexto das ações de livre organização. Naquele momento havia uma organização livre dos trabalhadores que discutiam questões necessárias e importantes à vida naquele período. Então isso foi a década de 50, a década que foi marcada pelos conflitos agrários. Então, o nosso histórico da organização sindical rural nasce desse contexto também, desse contexto de luta pela terra, da necessidade de acesso à terra, porque o nosso histórico de capitanias hereditárias vem num processo de demarcação de terras para poucos e de muitos sem nada. Então, precisava organizar os trabalhadores para o contexto da produção, para o processo da produção, e não se produz sem o acesso à terra. Então, os trabalhadores daquela época começam a perceber que a partir do processo de organização sindical, pode também iniciar um processo de organização e de luta pela terra. Então, falar de organização sindical do campo é também trazer para esse contexto a importância da organização da luta pela terra. Então, quem está no campo tentando se organizar são os trabalhadores que lidam e trabalham diretamente com a terra. Então, isso foi o processo de organização da década de 50 a partir da organização sindical, que naquele período poderíamos chamar que era um processo de organização livre, sem a obrigatoriedade legal, né? Então, o movimento sindical, a organização sindical, ele inicia a partir da junção de pensamento de pessoas com um olhar único, que era melhorar a vida dos trabalhadores a partir da ação coletiva. Então, nesse contexto, surge o movimento sindical rural, né? Então, nesse período,
a organização sindical ela é marcada por grandes ações, né, do ponto de vista de discussões, de temas importantes para que, de fato, comece a andar, né, no decorrer dos anos do período, o fortalecimento desse processo que a gente tem nos anos atuais, né, que é a questão dos sindicatos, das organizações sindicais de classe de trabalhadores. Saindo da década de 50 para a década de 60, é uma década bastante forte do nosso histórico, que então a década é marcada pelo golpe militar. A ação desse período da organização sindical é a perseguição dos sindicatos a partir dos militares, né? Então, a implantação da estrutura das SEBs é algo muito marcante, importante nesse período, porque esse período tem um papel que cumpre naquele momento, que é a questão do surgimento das pastorais da terra e das pastorais operárias. A pastoral da terra, muito ligada à ação do campo, na relação com os sindicatos do campo, as organizações que atuam no campo, as organizações sociais, e a pastoral operária na relação mais urbana, né? Então, nesse contexto histórico da organização sindical, a ação e o papel que cumpria naquele momento era, de fato, a partir das pastorais, fortalecer as organizações existentes a partir dos seus sindicatos, já que era um processo intenso de perseguição dos sindicatos naquela época. Então, foi pensado em uma estrutura para, de fato, combater ou fortalecer, do ponto de vista da ação sindical no momento. E a natureza da organização sindical na década de 60 é a natureza da liberdade. Então, a busca por uma organização livre e liberta para que os trabalhadores tivessem a condição de atuar a partir da sua intencionalidade, da sua ideologia, mas, sobretudo, pela sua sobrevivência. Então, a década de 60 foi uma década muito forte e a gente carrega até os dias atuais questões daquele período, né? Então, esse debate do golpe militar, ele ainda é muito presente na atualidade. E nós precisamos compreender, de fato, que marco foi esse na história, porque, infelizmente, tem pessoas na atualidade que defendem uma retomada, né, uma volta desse processo no nosso país, que foi uma década bastante marcada por intensos conflitos, por intensos processos onde as pessoas não podiam falar, onde as pessoas não podiam compartilhar o seu pensamento, a sua forma de agir, a sua forma de atuar. Então, foi um momento bastante opressor na sociedade brasileira, né? Então, essa década foi algo importante, porque a organização que se tinha naquele momento era a organização sindical, social, né? Que dialogava diretamente com os trabalhadores e com suas classes trabalhadoras, que seja no campo, que seja na cidade. Então, essa ação sindical, ela tem uma importância grandiosa na nossa sociedade brasileira. E nós precisamos compreender o que significou cada período desse, cada processo desse, para que tenhamos a condição de criar nossos pensamentos críticos, né, a partir de um histórico que não foi só história, mas foi uma história real, vivenciada por muitos dos nossos que já se foram, na sua grande maioria, mas que a história, né, os livros, prova que a organização sindical desse período foi bastante combativa. E foi importante esse combate no sentido de estabelecer o que nós temos e podemos chamar hoje de políticas públicas permanentes, né, e estruturantes também. Então, uma década bastante marcante. Então, a gente sai de uma década de 50 para a década de 60, com esse contexto da ocupação e da regência a partir dos militares, né? A partir do golpe aí sofrido. E, atualmente, nós vivenciamos ainda essa complexidade do que foi esse marco na história da sociedade brasileira. Bom, a década de 70 é uma década que podemos chamar como década marcante pela oposição sindical. Então, a gente tem um marco, né, numa ação
do que a gente pode chamar de exploração do sindicalismo a partir do governo getulista, né, do governo Getúlio Vargas, em que o sonho ideológico ele adormece do ponto de vista da ideologia a partir da concepção do trabalho, da concepção da organização da classe trabalhadora. É também o início de um processo de ocupação, e aí ocupação em massa, no campo, né, a partir da pastoral rural, que organiza esses trabalhadores juntamente com os sindicatos para a ocupação de áreas não produtivas, né, entendida como não produtiva. Cumpre um papel nessa década de 70 importante na questão da consolidação do que a gente chama, né, de assistencialismo, e aí surge o Fundo Rural, no ano de 1971, e também junto com o Fundo Rural temos o INAMPS, né, que surge ali no ano de 1977. Então esses são instrumentos que naquele momento surgem como algo importante, novo para a sociedade, mas que tem toda uma estratégia por trás disso, que é cada vez mais de controlar os trabalhadores, né? Então esse papel foi cumprido nessa década. Então o processo de assistencialismo ele fica cada vez mais forte, porque são os trabalhadores na mão do governo, né, ali conduzido pelo governo. Nessa década de 70 nós temos a consolidação e a implantação de algumas estruturas que deveria ter sido como ação pública de governo, então passa a ser uma ação específica do movimento sindical, da organização sindical, a partir da implantação de atendimentos médicos, inclusive nos espaços de alguns sindicatos, né? Então, por isso que intensifica a questão do assistencialismo no modelo getulista na época. E a natureza dessa ação foi, de fato, a conscientização da busca de novas lideranças. Então, a partir desse contexto do sindicalismo, busca-se também, de um lado, a necessidade da classe trabalhadora. Então, se eu tenho uma necessidade, eu tenho no momento essa oferta, então eu preciso também ter acesso a essa oferta. E do outro lado, a organização sindical vem numa estratégia de criação, de formação de novas lideranças, de momentos formativos específicos, junto com a Igreja Católica, que cumpriu um papel importante também, importante sempre a gente trazer nesse contexto histórico, porque quem era a pastoral rural, né? Pessoas ligadas à Igreja Católica, que faziam um processo de catequização, de formação desses trabalhadores, junto em vários momentos com o movimento sindical, com a organização sindical de base. Então aqui a gente tem o início do que nós chamamos formação de base a partir das pastorais rurais e o surgimento de novas lideranças que vai ocupando esses espaços, né, e construindo também outros espaços a partir da década de 70. Então esses foram marcos importantes da nossa história na década de 70. Bom, na década de 80, então, nós temos a ação principal, que foi a pré-constituinte, uma pauta importante. Então, aqui a gente passa a ter um movimento sindical, de fato, reivindicatório, né, de ocupações. Então, a gente sai do discurso, então a gente intensifica a prática das ocupações, das áreas de terras mesmo, né, de fato, a organização de trabalhadores para, de fato, ocupar áreas para produção, né, produção de alimentos, importante naquele período. Na década de 80, a gente tem um papel que é a consolidação das oposições sindicais. Então, aqui a gente então começa a ter o chamado de ocupações importantes, né? Oposições importantes sindicais na época. A natureza dessa ação ela passa a ser reivindicatória, de construção de conscientização a partir de uma consciência crítica dos trabalhadores. Então, o trabalhador ele começa a se questionar, ele começa a contrapor o capitalismo, né? Então, vem a discussão de entender, de fato, que existe um processo
duro e massivo do ponto de vista de que os trabalhadores precisam seguir um único caminho, quando na verdade nessa década, então a gente começa a entender que são vários os caminhos, né? São vários os caminhos importantes e necessários que os trabalhadores precisam compreender e assumir esse processo. Então, não é apenas um olhar vertical, mas a partir da década de 80, eu acredito que o olhar ele passa a ser mais horizontal, porque é a partir desse momento que as ocupações, elas são ocupações para dizer, existem trabalhadores, existem terra, precisamos superar a crise da fome, né? A crise desumana do ponto de vista de acesso a alguns direitos, e aqui então começa o trabalhador dizer, não, eu preciso ter terra para produzir alimento para o consumo, né? E aqui ainda não se tinha uma discussão mais intensa do ponto de vista da necessidade da produção para a comercialização, mas tinha a importância da necessidade da produção para a sobrevivência, né? Então, as ligas camponesas ganham muita força nesse período da década de 80. Na Bahia, nós temos alguns destaques importantes, mas também a nível nacional. A nível nacional, nós tivemos algumas figuras marcantes, né, desse processo na década de 80. E aí, a nível nacional, eu queria trazer a figura do Avelino Ganzi, que foi um importante sindicalista, né, que teve a condição, inclusive, de percorrer esse Brasil fazendo formação e discutindo e fazendo ocupação de terra junto com os trabalhadores. Na Bahia, nós tivemos um processo importante da construção da Central Única dos Trabalhadores. Dentro da Central Única dos Trabalhadores, Departamento Rural da CUT, e aí a gente tem o Ventura, né, o saudoso Ventura, que não está mais entre nós, mas que teve um papel importante nessa construção das organizações de base e também nesse processo do que a gente chama hoje, né, para o caminho do novo sindicalismo. Então, a partir da década de 80, a gente inicia esse processo das discussões de ocupações, das grandes ocupações por trabalhadores, né? A partir dessa necessidade da produção mesmo de alimentos. Também na década de 90, então a gente passa a entender a importância de pautar o governo para ter acesso a direitos, né? Direitos sociais e direito a outras políticas públicas, né? Por exemplo, no ano de 1995, a partir de uma luta anterior, aí, ali no final da década de 80, que surge a necessidade de ter programas específicos para o campo. E aí, no ano de 1995, a gente tem o PRONAF, um marco da história da organização sindical são os gritos, né? Os gritos da terra no Amazonas, o grito da Amazonas no ano de 1993, o grito da terra no ano de 1995, a partir da organização do DNTR, que é o Departamento de Trabalhadores Rurais da CUT, e outras organizações sociais também, que naquela época se juntava a partir desse contexto importante que era a organização da classe trabalhadora do campo. O papel importante da década de 90 foi a consolidação de interlocução dos movimentos sociais e de representações desses movimentos nos espaços de debate políticos, né? A necessidade da execução de políticas públicas, então, parte a partir dessa década, e a consolidação de metodologias necessárias e importantes à educação profissional. Então, é na década de 90 que os trabalhadores começam a entender que não é só a necessidade da produção, mas também a necessidade da qualificação profissional. E nesse debate da necessidade da qualificação profissional, então a gente começa a experimentar algumas experiências de formação nessa área, né? A partir de temas específicos, o que a gente chama hoje
Na atualidade, a questão de sistemas de produção, que naquela época não se tinha esse nome, mas já era entendido que havia necessidade de qualificar os trabalhadores para atuar, ainda que no campo, né? E a ação da natureza daquele período, dos anos 90, era a conscientização cada vez mais de busca de novas lideranças e romper algumas trincheiras, né, do ponto de vista de demarcar dos 100 anos de Canudos, que foi uma luta importante, mas também da gente construir novos formatos de atuação do movimento sindical a partir dessa década, né? Então, o que foi a década de 50, 60, 70 e 80 já não cabia mais na década de 90, então o movimento sindical ele é um movimento atuante porque ele tem sempre buscado se reinventar a partir da sua atualidade, né? Do que a gente chama hoje da contemporaneidade. Então, a cada momento na sociedade brasileira, a cada época, a cada década, esse movimento sindical ele tem se reinventado a partir da sua necessidade, a partir da necessidade da classe trabalhadora. Na década de 90, a gente chega nos anos 2000. É um ano importante, um ano onde inicia um processo de tecnologia, né? Mas essa tecnologia ela ainda não é para o campo, para essa classe trabalhadora. E nos anos de 2000, a gente tem toda uma discussão, todo um debate de uma nova concepção de movimento sindical, de uma nova concepção de sindicalismo no Brasil. Então, a gente sai desse contexto de reivindicação, de ocupação, que foi muito marcante, importante, mas a gente vai para a execução de políticas públicas, né? O acesso, a inserção do movimento sindical, das organizações sociais nas políticas públicas de Estado, de governo. Então, surge nesse período novos benefícios, né, para os trabalhadores, políticas públicas específicas para o campo, para essa categoria. Surge a questão da intensificação dos papéis frente ao governo, para a gente, então, demarcar até aqui é papel do governo, até aqui é papel da organização sindical, da organização social. Nesse período dos anos 2000, a questão da expressão social da agricultura familiar ser visível, né, para a sociedade, ganha visibilidade. Então, a partir dos anos 2000 é que essa expressão ganha fôlego, porque é importante destacar aqui que nas décadas anteriores a gente ainda não tinha essa nomenclatura forte, então eram todos trabalhadores rurais. Então, nesse período de 2000, então começa a se estabelecer, começa a ter uma separação, não divisão, mas separação das diversas categorias existentes no campo. Então, é nesse período dos anos 2000 que a agricultura familiar começa a ser visibilizada, mas também divulgada, discutida, polarizada, como uma proposição de ser uma categoria firme e forte no campo, né? Então, a natureza desse período é a consolidação frente ao campo com a disputa, né? Então, nos anos 2000 também a gente passa por algumas disputas. Não há disputa mais do ponto de vista do que foram nas décadas anteriores, mas de pautar questões específicas como lei que define a agricultura familiar como uma categoria econômica, social do campo, de pautar o governo para se ter políticas públicas específicas como acesso à educação do campo, como acesso a crédito, a fomento, a questão da própria habitação rural, né? Então, como que esses agricultores precisam ter acesso a essa complexidade de ação para, de fato, fortalecer a permanência dos agricultores e das agricultoras no campo, porque nesse contexto todo tem uma questão que é importante a gente destacar aqui, que o que a gente teve em massa nesse período por ausência de investimento de políticas públicas no campo, que foi o êxodo rural, né? Então, um grande marco também
dessas décadas foram a questão da migração dos trabalhadores do campo para as grandes capitais, para os grandes centros. E isso trouxe um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira do ponto de vista da área agrícola, né? da questão agrária também, porque as pessoas saíram do campo em busca, na sua grande maioria, em busca de uma melhor qualidade de vida nos grandes centros, mas também foram marginalizados, né? Tiveram condições de vida desumanas. Então, é nesse período que a gente começa a discutir a necessidade dos trabalhadores de fato acessarem políticas públicas com dignidade, né? Não seria a sobra, mas seria de fato o acesso direto à política pública. De 2004, então, a gente, a partir desse debate, mas com todo um contexto pedagógico, metodológico, então tem a criação da FETRAF Bahia, né? Então, a FETRAF Bahia, ela é criada no ano de 2004, com uma série de debates, de discussões, que naquele momento era muito caro à sociedade brasileira, à sociedade baiana e à classe trabalhadora. Então, a FETRAF Bahia surge nesse contexto do movimento sindical como uma alternativa para um novo sindicalismo. Então, esses são marcos importantes da nossa sociedade, da nossa temática, dessa nossa primeira aula. E eu gostaria ainda de trazer alguns elementos que eu considero importantes, né? Passamos por essa grande linha do tempo, dessas décadas importantes, desses marcos importantes, superamos algumas limitações, mas ainda temos muitos desafios, né? E os nossos desafios da atualidade, podemos destacar alguns aqui, como a articulação do conjunto de diversidade hoje que existem no campo, né? Então, nós temos uma complexidade grande no contexto de atuações do campo e de sistemas de produção que os nossos agricultores eles precisam dominar para superar a questão da sua manutenção do campo e da sua sustentabilidade. Do que a gente pode destacar aqui da formação de base, então, nós precisamos retomar nossos processos formativos, nossos processos de diálogos, de construção de ideologia para o nosso novo momento sindical. Nós precisamos ter a agricultura familiar dominando todo o processo produtivo, desde o aspecto primário até o final, né, que é a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Nós temos hoje um movimento sindical que ele precisa produzir conteúdo, produzir do ponto de vista de experiências concretas, não só para a atualidade, mas para os futuros agricultores que virão. Nós precisamos superar o debate da sucessão do campo, mas também da sucessão das organizações sociais existentes. Precisamos renovar quadro, então o movimento sindical ele precisa atuar na formação de quadro de novas lideranças. E, por fim, a organização sindical precisa atuar, então nós precisamos avançar nessa questão do movimento sindical apenas como movimento sindical assistencialista. Nós precisamos avançar para sermos um movimento sindical autônomo, que tem sustentabilidade a partir do seu processo produtivo. Então, falar de movimento sindical da agricultura familiar não pode ser desvinculado, desligado do processo produtivo da agricultura familiar. E claro que, se tratando da Bahia, cada território, cada lugar, cada município tem a sua realidade. E esse movimento sindical, a FETRAF, precisa dar conta, né, dessa diversidade que é hoje o movimento sindical da agricultura familiar da Bahia. Esses conteúdos possam, assim, provocar vocês cada vez mais a querer conhecer e entender desse processo tão caro que é a organização sindical para a classe trabalhadora.